Olá, você já está por dentro das alterações do imposto de renda que entram em vigor já a partir de 2026? Eu sou Mário Coelho Bessa, advogado de Coelho Bessa Peixoto Advogados, e estamos gravando uma pequena série com 4 episódios tratando de temas essenciais para você dominar a matéria e não ser surpreendido com as modificações que entram em vigor já a partir de 1º de janeiro. A partir de 2026, os lucros distribuídos pelas empresas, no limite de até R$50 mil mês, ficarão isentos da nova tributação. Entretanto, caso você receba além de R$50 mil mês a título de distribuição de lucros, todo o montante recebido por você vai ser taxado pelo imposto de renda no percentual gordo para a Receita Federal de 10%. E 10% sobre os R$50.001, se eventualmente passar R$1 desse limite, né? Até os R$50 mil você fica isento, mas a partir disso será tributado em 10% sobre o montante total. Esse é um tema perigoso, é um tema que certamente implicará em discussões judiciais, porque a lei foi um tanto quanto imprecisa quando da sua redação, mas se você quer se livrar desse tipo de problema e tem lucros a distribuir nos próximos 3 anos, até 2028, você precisa adotar uma medida fundamental até o próximo dia 31 de dezembro. Você precisa realizar uma ata de reunião entre os sócios deliberando sobre essa distribuição de lucros. Esse é um outro tema que já está implicando em judicialização. Por quê? Porque o Código Civil, ao estabelecer o período de fechamento dos caixas das empresas, ele estabelece que esse período é em abril do ano subsequente ao vencido. Ou seja, empresa nenhuma faz o balanço no último dia do ano, até porque fica muito difícil para as contabilidades apurarem esses valores no ano ainda vigente. Dia 31 de dezembro, tem muita empresa que ainda está faturando, né? Então fica muito difícil ela estabelecer quanto é que ela deu de resultado para fins de cálculo, se tem lucro ou não, se teve prejuízo, se tem lucros a serem repartidos entre os sócios. E isso foi encurtado por essa lei, a Lei 15.270, tirando esse prazo que originalmente era previsto até até 30 de abril do ano subsequente ao vencido. Essa medida de estabelecer uma ata de reunião entre os sócios deliberando sobre essa distribuição de lucros, não implica na necessidade de efetivamente você transferir os valores ou executar os pagamentos aos sócios. Mas você precisa estabelecer exatamente um critério que vai ser utilizado entre os sócios para fazer essa distribuição. Essa medida é indispensável para que não haja essa tributação e, para isso, você precisa seguir algumas dicas essenciais. Então a sugestão é que a ata ela seja realizada no dia 31 de dezembro, o último dia fiscal do ano de 2025, mas que essa reunião ocorra depois das 18 horas desse dia 31, exatamente para que haja uma assinatura dessa ata depois do encerramento das atividades da empresa naquele dia. Outra medida salutar é de que essa ata ela seja assinada preferencialmente pelo GOV, porque nessa forma você terá precisão e será inconteste se mencionar que a data e o horário das assinaturas vão ser divergentes da que consta no documento. Então, se a ata foi assinada por todos os sócios no dia 31 de dezembro desse ano, fica inconteste que de fato essa reunião aconteceu nesse período, né? Então, garantiria validade ao documento. Mas mais do que isso, é necessário que você registre essa ata na junta comercial do seu estado. Esse registro também é fundamental para evitar qualquer espécie de distorção na análise pelo fisco de que essa reunião não teria acontecido. Esse registro em junta comercial você pode fazer até o final do mês de janeiro de 2026, porque a legislação assim prevê que os registros na junta comercial podem acontecer até 30 dias depois da efetiva deliberação entre os sócios. Muitas empresas no Brasil sequer funcionam no dia 31 de dezembro de cada ano, né? Mas mesmo assim, esse ano, por se tratar de um ano excepcional, um ano que nós tivemos a reforma tributária que já começa a entrar em vigor em 2026 e agora com essa alteração da Lei 15.270, já com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026 também, essa alteração vai exigir
dos sócios de empresas que têm lucros a distribuir medidas excepcionais, no caso, a realização de uma reunião no horário um tanto quanto inconveniente, mas no final do expediente do dia 31 de dezembro. E aí, para isso, algumas dicas. Primeiro ponto, realização de uma auditoria contábil, né, e fiscal nesse ano de 2025, para você tentar fechar o balanço da sua empresa nesse período. Isso vai dar muito trabalho para as contabilidades das empresas, mas é uma medida salutar para que você possa atingir o segundo ponto desse checklist, que é uma deliberação formal. Então você vai colocar, como a gente mencionou agora há pouco, na ata, como é que vai ser feita essa distribuição desse lucro acumulado pela empresa ao longo dos próximos 2 anos, né? Depois disso você vai partir para formalização desse material, assinando a ata preferencialmente com o Gov, para ficar lá o registro do dia e hora, né, que se cumpriu essa obrigação, e em janeiro você vai para a junta comercial e faz o registro dessa ata formalmente na junta comercial para ficar inegável a validade desse documento. E, além disso, realizar um planejamento que vai ser exatamente um cronograma de pagamento que a empresa suporte para pagar ali mês a mês, ou a cada bimestre, semestre, enfim, de acordo com o cronograma que foi estabelecido, mas que ela possa efetivamente pagar esses lucros acumulados para os sócios até 31 de dezembro de 2028. Não pode passar dessa data. Passando disso, o que passar vai ser tributado nos moldes da legislação como ela entra em vigor já a partir de 1º de janeiro de 26, ok? Então, essa é a primeira dica, esse é o primeiro pilar que a gente coloca nessa pequena série sobre a Lei 15.270, que trata das alterações do imposto de renda no Brasil. Siga acompanhando a série, ative o sininho e até o próximo vídeo.